Boa noite, super queridos e queridas do Evangelho da Noite. Hoje vamos fazer o culto do dia 1º de dezembro de 2022. Que maravilha! Não é incrível? Nossa, muito a agradecer. Nada a pedir. Só agradecer. E aí, nós vamos abrir esse nosso momento de conexão e realmente rogar, né, por essa conexão, lendo uma página do livro Fonte Viva. E a lição 36, afirmação esclarecedora. Olha, e é uma afirmação de Jesus que está em João. E não quereis vir a mim para terdes vida. É uma afirmação, tá? E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus em João, capítulo 5, versículo 40. É um versículo só. Vamos ver como é que o Emmanuel, que é o livro Fonte Viva, né, vai destrinchar isso. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensobranceiam-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem do contentamento imediato do corpo, no corpo. Mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Gente, tem tudo a ver com a lição de hoje, tá? Repara bem, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Depois a gente vai ver que lição é hoje. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos do entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinho que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Vamos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se além com a sua influência curativa. Mas, para alcançar a vida abundante,
vida abundante, vida com V maiúsculo, abundante com A maiúsculo, de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer, graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao querido Cristo de Deus. E graças também ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos queridos amigos e protetores espirituais, guias e protetores espirituais que atuam junto à nossa família e a nós individualmente. Graças a toda essa espiritualidade maravilhosa que faz o culto do Evangelho da Noite acontecer. Agradecer a semana que recebemos dessas mãos dadivosas e agradecer também por a oportunidade de estarmos aqui agora, hoje, e agradecer por termos efetivamente aceitado o convite e estarmos usufruindo dessa presença, né, usufruindo do convite para estarmos aqui. Agradecer por termos comparecido. Senhor Jesus, envolve-nos agora, hoje e sempre. Abraça-nos através dessa equipe espiritual do Evangelho da Noite, que vai visitar a casa de cada um, que vai abraçar essa pessoa, essa família, esse lar, de forma regeneradora. Então, que todos nós possamos assistir a esse culto, receber, abrir a porta das nossas casas e templos à equipe espiritual do Evangelho da Noite, que vai, então, operar maravilhas em nós, sanitizar os nossos lares físicos e espirituais, os nossos templos, que são os nossos corpos, e nos realinharmos, reharmonizarmos, de forma a nos colocar mais uníssonos com o plano superior. Então, Senhor Jesus, dá-nos, Senhor, a bênção e a permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Queridos amigos e irmãos do Evangelho da Noite, hoje, então, nós vamos continuar o capítulo 10, tá? E agora a gente vai estudar uma passagem grande, tá? Que compreende os versículos, capítulo 10 de Marcos, versículos 35 a 45, tá? Que é o pedido, o Pastorino botou esse nome, o pedido extemporâneo. A gente, falando assim, nem sabe o que é, né? Aí, para vocês terem uma ideia, o Lucas não retratou essa passagem. É Marcos e Mateus. Tá? Nos dois é uma passagem grande. E aproximaram-se dele Tiago e João, os filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que, se te pedirmos, nos façais. Ele disse-lhes: que quereis que vos faça? Imagina, ele já devia estar
né? Sabendo até do que se tratava. Deve já estar pensando assim, ih, lá vem bomba. Responderam-lhe eles, dá-nos que nos sentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda, na tua glória. Mas Jesus disse-lhes, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser mergulhados no mergulho que eu sou mergulhado? Eles retrucaram-lhe, podemos. Então Jesus disse-lhes, o cálice que eu bebo, bebereis, e sereis mergulhados no mergulho que eu sou mergulhado. Mas o sentar à minha direita ou esquerda não me cabe concedê-lo, mas a quem foi dado. E ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. E chamando-os, disse-lhes Jesus, sabeis que os reconhecidos como governadores dos povos os tiranizam, e seus grandes os dominam. Não é assim, todavia, convosco, mas o que quiser tornar-se grande dentre vós, será o vosso servidor. E o que quiser dentre vós ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua alma como meio de libertação para muitos. Uma lição longa, né? Que tem vários momentos, né? Que é uma típica lição do Avatar, né? De uma das manifestações de Deus, o Deus Filho, encarnado aqui na Terra, que as pessoas tinham acesso, faziam pedidos, e os que pedem, né? Os homens, essa humanidade encarnada, terrena, que a julgar aí pelo pedido, não mudou muito, né? Em 2020 anos, 22 anos, não mudou muito, não. Então, olha o que eles estão pedindo, né? Porque quando ele quando ele começa a falar que ele vai ser preso, que ele vai ser vilipendiado, que vão cuspir nele, que vão açoitá-lo, que vão bater nele e depois vão assassiná-lo, e ele já falou umas 3, 4 vezes em cada um dos sinóticos, então tem umas 12 passagens dele dizendo que vai ser preso, torturado e morto. Na última vez que a gente estudou, umas 2 passagens atrás, duas passagens. Ó, tá vendo? Que as pessoas ficam pensando que eu gravo isso com sono. Olha só, tá de dia, tá? No final do dia. E eu não estava com sono nenhum, porque não importa qual é a hora que eu grave, essa música está em contato com o texto bíblico, produz um relaxamento poderoso em mim. Provavelmente por causa das décadas de adestramento, né? Tanto de ouvir quanto de fazer os estudos. E aí eu chamava atenção para o fato de que eles estão lá fazendo um pedido para o Avatar, a segunda face de Deus, né? O Filho de Deus.
E que esse pedido, ele não é muito estranho nos dias de hoje. Você consegue visualizar alguém pensando nisso, embora estejam todos dentro da espiritualidade, falando de elevação, de espiritualidade, mas isso está se passando aqui, no plano terrestre, cascudo, tudo materializado, as pessoas com corpo. E aí você vai vendo, eu chamava atenção para que depois que o Cristo começou a dizer que ele ia embora daquela maneira traumática, que eles variaram de reação, desde não entender absolutamente e achar que aquilo tudo era fantasia, até o Pedro repreender Jesus e dizer: não, Deus me livre que isso não te aconteça, que não era o caso, porque o Jesus estava dizendo que ia acontecer. Então, eles tiveram várias reações, a maior parte delas, na maior parte das vezes, eles não entenderam mesmo. Eles não ouviram aquilo e não tiveram, segundo o estudo há 2 semanas atrás, eles não tiveram a gnose. Ouviram, mas não realizaram dentro de si o entendimento, né? Eles, na verdade, quando você não tem a gnose, você ignorou. Mas assim, ignorou nesse caso deles e no caso das doenças chamadas agnosias, não ignorou racionalmente. Eu vou fingir que não ouvi. Não, a pessoa, a mensagem não chegou lá no cérebro ou não foi... aliás, a mensagem deve ter chegado, vai até guardar, mas no momento não conseguiu decifrar. Quando vier a maturidade, né, uma década depois, sei lá, ou 2 experiências profundas depois, aí ele vai lembrar da passagem e ele vai ter a gnose, e ele vai entender, né? Tem uma passagem linda, que João que é muito bom nisso, né? João conta a história e depois ele diz, ele dá o significado, né? Aquela história do Jesus, o pessoal, mas o quê? Construir templo. Aí ele fala, mas esse templo aí que vocês estão falando Aí eu falo, olha, esse templo aí, ele vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, mas eu reconstruo em 3 dias. Aí João põe lá, né? Na época que o povo ouviu isso, aí os caras estão retrucando, que são lá da sinagoga, não, os escribas e fariseus falam, o templo está sendo construído há 47 anos, você vai reconstruir ele em 3 dias? Aí o João põe embaixo assim, depois que ele havia falecido e havia ressuscitado, entenderam que ele falava disso. Ele estava falando da igreja, mas não material, né? Ele estava falando daquilo que ele veio trazer, que era uma boa nova, que era uma eclésia, que não necessariamente tinha paredes e teto. Ele estava pregando e, assim, vamos lembrar, né? Durante a estada de Jesus não é construído templo nenhum, não é fundado igreja nenhuma, não é fundada com nome. Quando Cristo morreu, sequer as pessoas eram conhecidas como cristãs. Isso só vai acontecer décadas depois que ele faleceu. E muito menos com o templo. Ele pegava na periferia, céu aberto. O máximo que ele fez foi pegar no átrio do templo, num daqueles átrios da sinagoga. E quando ele ainda estava começando, ele era convidado a fazer o estudo, como aconteceu lá na terra dele, em Nazaré. Mas ele fez um estudo, já no segundo ele foi posto para correr, porque ele disse que não ia fazer milagre lá. Isso na sinagoga de Nazaré, onde todo mundo viu ele crescer, e lá na assistência, tanto a assistência quanto os sacerdotes, era todo mundo da família dele, né? Era tudo primo, tio. Nazaré era um negócio assim, né? Era uma aldeiazinha com
as pessoas da família de Jesus. Aí quando ele vai para as outras, é comum, ele é convidado a falar, a ler um pedaço do texto, a comentar, a interpretar, e aí ele começa a fazer, mas os escribas e fariseus viram que eles iam ser engolidos e que ele conhecia o Antigo Testamento, né? Quer ver matar escriba e fariseu é você pregar de Antigo Testamento, né? Que eles vão falar assim, não, isso aí é a nossa seara. Porque ele está crente que você não conhece porque você não leu. Os textos todos estão lá no Santo dos Santos, dentro da sinagoga. Então, em princípio, você não leu. Você não leu, você não sabe. A pessoa era convidada a ler, que aí o pergaminho estava aberto, ler e fazer uma preleção, interpretar, como até hoje em alguns lugares fazem. Mas quando eles viam que a pessoa começava a falar com muita propriedade, ele botava a pessoa para correr, porque para falar com propriedade tinha que ser eles. Então, a gente está nesse ponto. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles vão lá falar. Só o Marcos e o Mateus. O Mateus, quando vai narrar, ele não diz que foi Marcos e Zebedeu que foram lá, né, dizendo-lhe: mestre, queremos que, se te pedirmos, nos faça. Já é uma pergunta, aliás, é uma afirmativa. Mestre, queremos que, se te pedirmos, nos faça. Aí o mestre falou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe eles: dá-nos que nos sentemos, um à sua direita, outro à sua esquerda, na tua glória. Desde que ele começou a dizer que ia morrer, começou aquele movimento de quem é que vai ficar no lugar dele, quem é que é o maior entre nós. Tem várias passagens assim. Teve uma aí há uns 2 meses atrás, que eles estão chegando de andar e ele fala: o que vocês estavam conversando? Mas a gente já sabia, né? Aí eles estavam conversando quem é que era maior dentre eles. Então você vê a resposta que é dada lá, 2 capítulos atrás, uns 2, 3 meses atrás, em estudos. A resposta que é dada lá é dada aqui, né? Quem é o maior entre nós? É essa aqui que no final ele vai fechar. Então você vê como é que o evangelho ele vai se amarrando, vai amarrando os ensinamentos, não vai deixando tudo solto. As pessoas acham que é tudo jogado ao vento, né? Aí ele lembra que os governadores materiais, eles tiranizam os povos, né? E são seus grandes dominadores. Não é assim, todavia, convosco. Mas o que quiseres, o que quiser tornar-se grande entre vós, será o vosso servidor. E o que quiser dentre vós ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Estou olhando já o final desse negócio. Para amarrar lá com eles, na verdade, é um movimento só. É um movimento de homens tendo ímpetos humanos. Quem é o maior entre nós? Quem é que vai em Jesus saindo? Quem vai comandar? Né? Quem vai comandar, entre aspas, mandar? Quem é que vai ser o chefe da coisa toda? Entendeu? Isso é o povo que está ali perto de Jesus. Mas, em Mateus, diz: então veio a ele, Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com os filhos dela, prostrando-se e rogando algo. E aí quem faz o pedido é a mãe. O pastorino, eu acho que essa é mais verdadeira. Por quê? Vou te dizer por quê. Tem a cara de toda da humanidade, tem a cara talvez do que acontecesse hoje. Olha como é que o Mateus escreve. Então veio a ele a mãe dos filhos de Zebedeu.
né? A mãe dos filhos, prostrando-se, quer dizer, então é a mulher de Zebedeu, prostrando-se e rogando algo. Ela veio com os filhos e aí rogou que isso daí, um sentasse à direita, né? Ele disse-lhe, pois, que queres? Respondeu-lhe, dize que estes meus 2 filhos se sentem um à sua direita e outro à sua esquerda em teu reino. Primeiro, é um pedido de mãe, e isso na frente dos outros 10, que depois fala ali, ó. E ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Tiago e João, irmãos, filhos, a mãe. Aí eu vou dizer por que eu acho que esse é mais provável. Trata-se, a mãe dos filhos de Zebedeu é Salomé, não a Salomé que dançou lá para o Herodes. É a Salomé que é prima de 1º grau de Jesus. A pessoa que ela foi falar com o primo dela. Os filhos de Zebedeu, que é o marido dela, que é Tiago, aquele Tiago que ele foi lá ver a transfiguração. Foi só Pedro, João e Tiago. Os 2 nenéns, João e Tiago, que eram irmãos. É o Tiago maior e o João é o evangelista, né? Que vai ser evoluidíssimo, né? Ele aí tem 20 e poucos anos, mas ele vai ter uma vida longa, né? Vai viver muito até o final dos tempos, no sentido de esses tempos, né? Primeiros, né? Pós Jesus. E ele vai ser um dos fundadores da igreja, né? Ele vai ficar segurando, é o último apóstolo a morrer e vai morrer de causas naturais, né? Porque mesmo a história que ele foi cozido em óleo, que foi posto dentro de um tonel de óleo quente e saiu de lá inteiro, então eu não sei me pronunciar sobre isso, eu não sei se isso é uma coisa fictícia ou aconteceu mesmo, mas ele não morreu disso não, entendeu? Ele morre de causas naturais, ninguém viu e o corpo se desfaz como o de Maria e de Jesus. João é assunto também. Não na mesma dogma de Maria, né? A Assunção de Maria é um dos eu não sei se é dogmas de Maria, mas é uma das, eu esqueci agora o termo que a igreja usa, de Maria, né? Maria é assunta, que ela ascende aos céus de corpo e alma. Quando morre, você não tem o túmulo de Maria, né? Era para ter, né? Porque quase 100 anos depois, o João é que durou mais, mas uns 70, 80 anos depois que Cristo tinha morrido, aí Maria, você não tem o evento da morte de Maria em nenhum evangelho, nenhum livro, e não tem o túmulo de Maria, né? Assim como não vai ter o de João. E aí, pelos apócrifos, né, que se sabe dessas outras coisas. Mas você vê bem, mas olha, não é uma coisa criminosa, porque esse pedido, tanto se foram só os 2 ou se foi ela, a mãe, foram feitos lá, não foi feito por trás, não. Tanto é que os outros 10 apóstolos ouviram e ficaram, obviamente. Ai, meu Deus do céu. Tudo homem, né? Que nem a gente. Os outros, quer ver? Cadê? Aqui eu tinha achado naquela hora. Mas sentar. E ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Claro, né? Mas por que os dois vão sentar à direita e à esquerda? Então, eu acho que a Salomé fez o pedido, até porque na tradição deles, a Salomé é irmã de Cristo. Essa coisa que até hoje a gente fala, fulano é primo, irmão. Você vê, chegou até aqui, 2022 anos, fulano é primo, irmão. É até um tabu, não pode casar primo de 1º grau. O Tiago e o João são
sobrinhos de Jesus na tradição, porque a Salomé é irmã, na tradição. Hoje em dia a Salomé é prima de primeiro grau e o Tiago e João de segundo grau. Então era uma coisa que, assim, todo mundo ali judeu. Então era uma coisa meio, né? Não era criminoso, era uma coisa dentro do povo judeu. Ela foi lá pedir para ele, sem saber dessas coisas todas que aí tem a ver com a primeira página, né? Quer dizer, não é chegar lá e sentar. E aí Jesus dá a letra: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser mergulhados no mergulho em que sou mergulhado? Assim, vocês vão passar por isso tudo? Aí, claro, né? 2 adolescentes sem noção, com 20 e poucos anos. Adolescentes não era mais, mas eles retrucaram na mesma hora. Podemos? Não tinha a menor noção do que é um espírito crístico, que ele estava passando, que ele nem tinha mais corpo físico, que ele estava passando por uma prova também de ser o guardião, criador, guardião de uma humanidade. Aí Jesus dá a resposta iniciática, né? Jesus não vai perder a oportunidade. O cálice que eu bebo, bebereis. Daqui a milhares de encarnações, quando chegarem a Espírito Cristo. E sereis mergulhados no mergulho em que sou mergulhado. Mas o sentar à minha direita ou à esquerda não me cabe concedê-lo, mas a quem foi dado. Aí abre-se uma fenda no céu, o povo discutindo se ele é uma parte da Trindade, quem é que vale? Então ele não manda nada? Mas ele não é o Filho de Deus? E aí, meu Deus do céu, aí o povo discute, tá? Mais de 2000 anos discutindo esse negócio. Não, um pouco menos de 2000 anos discutindo isso. A questão é a seguinte: o Cristo o tempo todo, aliás, eu não sei o que essa gente discute, né? É só ler os evangelhos. O Cristo o tempo todo, embora seja uma trindade, uma divina trindade, e ele seja uma das manifestações, que é o Filho, né? Mas existe não é uma hierarquia não, até, né? As manifestações são todas válidas, mas é uma questão de você ter o Deus como matriz energética, e ele já falou isso em diversas outras vezes. Eu faço o que agrada ao Pai. Eu sou fiel ao Pai. Eu faço o que alegra ao Pai, né? Meu Pai, e ele se dirige ao Pai pedindo, ele faz orações para o Pai até na hora de morrer. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Tá entendendo essa relação? Ele até porque, pensa o contrário. Aí o Cristo aqui na Terra começava a dar as cartas. Não, eu acho que nesse sistema solar tem muito planeta, vamos tirar Marte. Né? Assim, sozinho não. Lá na manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo faz coisas em uníssono com Deus, em harmonia com Deus, entendeu? Sintonizado em Deus, a matriz energética do universo. Ele não vai criar um universo paralelo. E ele não vai fazer coisas para depois comunicar a Deus. E aí o que ele está falando é que existe uma ordem. Na verdade, Deus não é o velhinho que vai ser consultado. Deus é a matriz energética, o universo todo, tudo é a expressão de Deus. E aí tem as leis cósmicas universais da matéria e da energia. Que na realidade, depois, quando chegar ao século XX, a gente vai saber que não tem essa ruptura, que matéria é energia, energia é matéria. Só que isso não foi destrinchado até hoje, nem os profissionais entendem muito bem, só quem é físico, que aí vai entender pela linguagem da matemática. Tá? Daí vem a bomba atômica. E aí, ele quer dizer isso, que não é dado a mim, porque isso está sujeito a uma ordem de coisas, de leis universais, às quais ele também está sujeito. Entende? Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me cabeis concedê-lo, mas a quem foi dado. Então,
Então, quer dizer, repara, ele está só assinalando que existe uma progressão, existem leis que não ele mesmo, na posição que ele está, ele chegou cumprindo essas leis. Ele não faz nada que não esteja dentro da lei universal. Ainda mais ele como espírito crístico. Entende? Só que é uma religião altamente iniciática, né? Fica claro que não é nenhuma puxada de tapete, porque tudo foi colocado na frente dos outros 10 apóstolos, e ele resgata a questão que não é uma coisa material. Que você, para ser o primeiro lá, no reino dos céus, você tem que será o vosso servidor. E o que quiser dentre vós ser o primeiro, será servo de todos. Que tem que se colocar nessa posição de pessoa que está no mundo para servir a Deus, em uníssono com Deus, sintonizado com Deus, e aí ser o Deus no mundo, né? Ou você imbuído de ser o Deus Filho, que é quando você se tornar um espírito crístico, ou você se colocando à disposição do Espírito Santo, como os apóstolos fizeram depois que Jesus morreu, fez a passagem, voltou para o mundo da espiritualidade. Entenderam? E se tiver que ouvir mais de uma vez, por favor, porque não é uma coisa muito simples. Agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico. Aí a gente vai se colocar de uma forma bem relaxadinha, vai pensar na espiritualidade e no seu anjo da guarda, né, os seus guias e protetores, fazendo a bênção e o passe do seu lar todo, de todos que nele habitam e de você. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Nós rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem
resignação positiva, sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância maior e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, individuais e de família. Queremos agradecer por termos a oportunidade de ter realizado esse culto no lar, que é o culto do Evangelho da Noite em nossos lares. Sintonizados com o Salão Jordão do Amor e sintonizados com a egrégora do Evangelho da Noite, certamente, porque nos visitou em casa, mas com a egrégora da Aliança. Então, Senhor Jesus, queremos agradecer mais essa oportunidade e pedir para que todos esses nossos irmãos que ficam no raio de ação desse culto possam ter sido beneficiados, amplamente beneficiados, e nós queremos ainda fazer o envolvimento dessa humanidade encarnada e desencarnada e mandar um quanto de saúde, de energia de saúde para essa humanidade, um quanto para a transição planetária, um quanto de energia, e ainda o envolvimento, a paz e o amor do Senhor, para fazer o envolvimento de todos aqueles espíritos que estão em posição de mando, de liderança no momento, quer material, quer espiritual. O envolvimento desses líderes todos, da materialidade e da espiritualidade, esses líderes encarnados, que eles estão sendo grandemente assediados e que eles possam então ser protegidos pela espiritualidade e iluminados e inspirados. Agora nós vamos fazer 30 segundos de pausa para colocarmos nossas intenções. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus que tenhamos todos uma boa semana envolvidos pelo Cristo.